Celdo, o senhor foi ministro dos esportes na época da Copa, como a gente já comentou aqui. Os estádios foram feitos, investimentos enormes, a Copa em si foi um puta de um sucesso, assim como a Olimpíada. Negar isso é uma idiotice. O resultado do Brasil não foi tão bom na Copa, mas a Copa foi um sucesso. Nós fizemos alguns estádios por questões políticas, né? Sabemos, acompanhamos e tal. E muitos deles a gente sabia que não ia ser usado e foi feito mesmo assim e tal. O senhor se arrepende de algumas das... O senhor acha que a gente escolheu algumas sedes por política e gastamos o que não precisávamos em alguns momentos? Nós erramos nesse sentido na condução da Copa do Mundo? Não. Por quê? Se o Brasil quisesse fazer a Copa do Mundo só em São Paulo, faria. Sim. Você tinha o Morumbi, que aliás era o plano A. Essa história, mas que eu queria até citar aqui. Se o senhor quiser entrar nessa história, eu gosto, porque... Isso. Depois não foi o Morumbi, mas dava para fazer com uma pequena reforma uma sede da Copa no Morumbi. Claro. Você tinha o do Corinthians, que foi a abertura. Você tinha o do Palmeiras. Estava pronto. Você podia fazer uma subsede em Ribeirão Preto, reformando aquele estádio lá do Botafogo. Você podia fazer um outro em Prudente. Uhum. A seleção jogou em Prudente, o Corinthians e o Palmeiras jogaram várias vezes final em Prudente. De campeonato, Prudente. Fizeram final de campeonato. Fizeram final em Ribeirão Preto também. Sim. Você podia fazer outra subsede em São José do Rio Preto. Então você, se você quisesse, podia fazer a Copa do Mundo em São Paulo. Agora, tinha cabimento o Brasil fazer uma Copa do Mundo só em São Paulo? Não. Estou dizendo hipoteticamente. Claro que não. Mas precisava fazer no Mato Grosso? Deixa eu te dizer um negócio sobre o Mato Grosso. Que eu falei na época para os jornalistas de São Paulo que não conhecem o Brasil, que conhecem São Paulo e conhecem Paris, tá certo? Que são provincianos cosmopolitas. O que é provinciano cosmopolita? É que conhece a sua província, conhece o mundo e não conhece o Brasil. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. 2013, eu digo, você sabe que o estado do Mato Grosso responde por 60% do superávit da balança comercial do Brasil? Produzindo e exportando a agroindústria, soja, algodão, carne. O agro ali é muito forte. 60% do saldo da balança comercial. Por quê? Porque São Paulo, Rico, é deficitário. São Paulo exporta, mas importa muito mais. O saldo da balança comercial do Brasil é do agronegócio. Foram 100 bilhões de dólares no ano passado, 500 bilhões de reais. Aí eu perguntava para esses jornalistas, metidos a ilustrados, eu dizia, então, é o seguinte, o Mato Grosso pode financiar o déficit do Brasil, pode responder por 60% do superávit da balança comercial e não pode assistir 4 jogos da Copa do Mundo. Sinceramente, não. Não, eu concordo, mas... Eu sei. Se o senhor perguntasse, por exemplo, para o pessoal... Vamos supor que houvesse uma votação, um plebiscito, né? Se o senhor perguntasse para o pessoal de Manaus, de Mato Grosso, falar, vai custar aqui 600 milhões de reais e a gente não vai conseguir usar esse estádio depois. Vocês querem fazer? O senhor acha que a resposta seria assim? Claro que sim. A seleção brasileira jogou quantas vezes em Manaus? Jogou, inclusive, eliminatórias da Copa do Mundo em Manaus, sei lá, com a Colômbia ou a Venezuela. O senhor acha que jogou amistosos? A população concordaria com... Não existe festa mais importante no mundo. Dos monges do Tibete às crianças africanas. Eu fui a Angola na Copa de 2006. Nada maior que a Copa, nem a Olimpíada. Que a soma de todos os esportes não é maior que a Copa. O Rica, o anúncio da ida da seleção de Angola para a Copa da Alemanha era que eles eram um país porque iam para a Copa. Tem um jornalista, não, é um escritor, um sociólogo francês. Infelizmente, esses livros não foram traduzidos para o Brasil. Pascal Boniface, ele tem 2 livros. Um chama Geopolítica do Futebol, ou então O Mundo é Redondo como uma Bola. E ele fala como a geopolítica do futebol, o Sudão do Sul, antes de ter um exército, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a primeira coisa que ele fez foi organizar uma seleção de futebol. Ele diz o seguinte, que antigamente um país era concebido quando ele tinha um território
uma população e uma economia. Ele diz, hoje em dia o conceito é outro. Para ser um país mesmo, você precisa ter um território, uma população, uma economia e uma seleção de futebol.